Os bebês e as crianças vão para o céu quando morrem? Sim, a Bíblia não responde explicitamente a pergunta sobre se as crianças que morrem antes de nascer de novo vão para o céu. Entretanto, informações indiretas suficientes podem ser reunidas a partir das Escrituras para fornecer uma resposta satisfatória, que se refere a bebês, pessoas com deficiência mental e outros. A Bíblia fala sobre o fato de que todos nós, nascidos de pais humanos, nascemos com uma corrupção herdada de Adão que garante que inevitavelmente pecaremos. Isso geralmente é chamado de pecado original. Embora Deus tenha criado Adão e Eva à sua própria semelhança, Gênesis 5:1, a Bíblia diz que, depois que Adão e Eva caíram e se tornaram pecadores, Adão gerou filhos à sua própria semelhança. Gênesis 5:3, Romanos 5:12. Todos os seres humanos herdaram uma natureza pecaminosa por meio do ato original de desobediência de Adão. Adão tornou-se pecador e transmitiu essa pecaminosidade a todos os seus descendentes. A Bíblia fala com naturalidade sobre crianças que não sabem o suficiente para rejeitar o mal e escolher o bem. Isso está em Isaías 7,16. Uma das razões pelas quais as pessoas são culpadas diante de Deus, diz Romanos 1, é que elas se recusam a reconhecer o que é claramente visto e entendido a respeito de Deus. Isso está no versículo 20. As pessoas que, ao verem e avaliarem as evidências da natureza e rejeitam a Deus, são indesculpáveis. Isso levanta algumas questões. Se uma criança é muito jovem para distinguir o certo do errado e não possui capacidade de raciocinar sobre Deus, então ela está isenta de julgamento? Deus considerará os bebês responsáveis por não responderem ao Evangelho quando eles são incapazes de entender a mensagem? Acreditamos que conceder a graça salvadora a bebês e crianças pequenas, com base na suficiência da expiação de Cristo, é consistente com o amor e a misericórdia de Deus. Em João 9, Jesus cura um homem que nasceu cego. Após a cura física, o homem passa por um processo de receber a visão espiritual. No início, o homem é ignorante. Ele conhece o nome de Jesus, mas não sabe onde encontrá-lo. Isso está em João 9, 11, 12. Mais tarde, ele chega à verdade de que Jesus é um profeta. Versículo 17. E que ele é de Deus. Versículo 33. Então, ao falar com Jesus, o homem admite sua ignorância e sua necessidade de Salvador. Jesus lhe pergunta: "Crês no Filho do Homem?" E o homem responde: "Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele?" Versículos 35 e 36. Finalmente, tendo visto a luz espiritualmente, ele diz: "Senhor, eu creio", e adora Jesus. Versículo 38. Após a expressão de fé do homem que nasceu cego, Jesus encontra alguns fariseus espiritualmente cegos. Jesus então prosseguiu: "Eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e para que os que veem se tornem cegos." Ouvindo isso, alguns fariseus que ali estavam com ele perguntaram-lhe: "Será que nós também somos cegos?" Jesus respondeu-lhes: "Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: 'Nós vemos', o vosso pecado permanece." Isso está em João 9, 39 a 41. Em outras palavras, Jesus diz: se você fosse realmente ignorante, cego, não teria culpa.
Não é por ser ignorante, mas deliberadamente incrédulo que você é culpado diante de Deus. O princípio que Jesus estabelece em João 9 é que Deus não condena as pessoas por coisas que elas não são capazes de fazer. O pecado é medido pela capacidade ou habilidade das pessoas e por suas oportunidades de conhecer a verdade. Se as pessoas não tivessem capacidade de fazer a vontade de Deus, não poderiam ser culpadas. Se tiverem toda a capacidade adequada, mas nenhuma disposição, Deus as considera culpadas. De acordo com esse princípio, bebês e crianças pequenas que são incapazes de aceitar ou rejeitar a Cristo não são considerados responsáveis pela incredulidade. Antes que as pessoas amadureçam o suficiente para discernir o certo do errado, às vezes chamado de idade da responsabilidade, parece que Deus não as consideraria responsáveis. Crianças pequenas pecam e carregam a natureza corrupta de Adão, mas, por não terem a capacidade de entender o conceito de certo e errado, elas estão sob a graça de Deus. Davi, testemunhando que se reuniria com seu filho morto após a morte, em 2 Samuel 12:23, apoiam a crença razoável de que bebês e crianças vão para o céu quando morrem. O mesmo se aplica a pessoas com deficiências mentais e aos abortivos que não conseguem compreender o certo e o errado.